Boa noite, doutora. Obrigada por poder contribuir na nossa aula, se disponibilizar. Hoje a nossa apresentação, aula interna, é sobre distúrbios do movimento e quem vai ministrar sou eu, Lawana Gomes, da MED 14, quinto semestre, e o Robson. Bom, falando em distúrbios de movimento, eu e o Robson, a gente se deparou com um conteúdo muito amplo, muitos grupos de distúrbios de movimento, é uma síndrome bem vasta. Então, o que a gente optou por fazer foi um apanhado geral para que a gente conhecesse, falando sindromicamente, os distúrbios do movimento, para que ao longo dos nossos encontros aqui na Liga a gente vá se aprofundando em cada grupo de distúrbio, né? Vão existir diversas patologias em cada grupo, então a gente vai fazer um apanhado assim para a gente conseguir compreender de uma forma mais ampla os distúrbios de movimento. Pode passar, Robson. Então, só fazendo uma revisão bem rápida e simplificada, mas vocês podem depois se aprofundar um pouco mais na fisiologia do movimento, na neurofisiologia. Então, como a gente sabe, no movimento a gente aprende que a gente tem o sistema piramidal e o sistema extrapiramidal. O sistema piramidal é aquele clássico que a gente aprende na faculdade. Então, o primeiro neurônio motor saindo do córtex e fazendo a conexão com o segundo neurônio motor já lá na substância cinzenta da medula. Então, toda aquela questão das decussações das pirâmides e tudo mais. Esse sistema piramidal é o que faz com que a gente consiga realizar o nosso movimento. Então, eu pensei que eu quero levantar a minha mão. Eu levanto a minha mão porque o meu primeiro neurônio motor saiu do meu córtex, mandou o recado para o segundo e o segundo efetuou o meu movimento. Agora, o meu movimento, ele é um movimento fino, eu tenho controle sobre o meu movimento, eu não tremo quando eu estou levantando a minha mão, eu não saio toda destrambelhada, eu consigo levantar a minha mão sem olhar para ela. Então, essa parte da regulação do movimento vai ser pelo sistema extrapiramidal. E o sistema extrapiramidal é justamente o que a gente está vendo aí nessa imagem. Então, existem algumas controvérsias do que vai compor o sistema extrapiramidal, mas são os núcleos da base, e são eles aí, né? O globo pálido, o caudado hipotálamo e o núcleo subtalâmico. E aí a gente vai ter várias alças que vão fazer uma conexão entre eles para que a gente tenha essa regulação do movimento fino, um movimento elaborado, sem tremores, sem desvios, para que a gente consiga executar tudo perfeitamente. Então, a gente tem essa primeira alça, que é a alça córtico-cortical, que é justamente a alça que ela sai do córtex cerebral, passa pelo núcleo caudado e pelo putame, pelo segmento interno do globo pálido, pelo tálamo, e aí volta para o córtex. Tem a segunda, que é a nigroestriatal. A gente fala dessa alça principalmente quando a gente fala do Parkinson, não sei se vocês lembram da aula passada, e aí que é da substância negra, com o caudado e o putame. E tem a alça estriado palidal, que a gente também fala bastante, que é falando do caudado, que sai do caudado e do putame para o segmento externo do globo pálido. Esse mar de conexões é o que vai fazer com que a gente tenha esse controle do movimento. Ele libera que o nosso movimento aconteça para o sistema piramidal efetuar. Pode passar. Quando a gente tem alguma patologia, algo que interfira não sei se eu posso falar, no equilíbrio, né, desse sistema extrapiramidal, a gente desenvolve os distúrbios de movimento, que são diferentes dos distúrbios lá do primeiro e segundo neurônio motor.
Então, a gente consegue efetuar esse movimento, mas o movimento ele não sai elaborado como a gente queria. E aí eles podem tanto partir para um lado hipercinético, que aí são as coreias, a gente lembra muito das crianças com as coreias, a coreia de Seidenman, né, pós-febre reumática, e do Parkinson, né, que é o hipocinético. Eu penso muito nessas duas, assim, desses dois lados, quando eu vou me lembrar de um representante assim, para cada um. Pode passar. Falando então do primeiro grande grupo de distúrbio do movimento, que são os tremores, eles são definidos por um movimento oscilatório rítmico, que é caracterizado por sua relação com a atividade motora voluntária. Ele pode ocorrer em repouso, durante a manutenção de uma postura ou durante o movimento. E aí, a partir disso, a gente tem a classificação do tremor. O tremor ele pode ser estático, de repouso, né? Um tremor postural ou um tremor intencional ou cinético. Então, o tremor de repouso é aquele que eu estou aqui parada e aí eu estou aqui com a minha mão tremendo. A gente tem muito isso no Parkinson, né? O paciente ele está parado e a mão dele está aqui fazendo aquele movimento de contagem de moedas. O tremor postural, que a pessoa ela está ali em pé e aí ela desenvolve aquele tremor. E aí a gente tem que lembrar, não sempre dos diagnósticos diferenciais que vão estar nos outros grupos, né? Para a gente não confundir um tremor com uma mioclonia. Vocês vão ver, eu coloquei alguns vídeos que às vezes são bem parecidos, então a gente tem que fazer uma história, um exame físico bem detalhado para a gente entender o que está acontecendo e ter um olhar bem atento. E o tremor intencional, que é um tremor que quando o paciente vai realizar o movimento, então na hora que eu estou querendo elevar a minha mão, eu elevo ela tremendo. Quando eu paro o meu tremor. Pode passar. Então, aqui eu tenho os meus principais representantes, né, do tremor. Lembrando que a gente tem o tremor fisiológico, então é normal que a gente tenha um pouquinho, geralmente entre 8 e 12 Hz, com as mãos estendidas, a gente apresenta um certo tremor. E esse tremor fisiológico ele pode ser exacerbado. Então, a pessoa quando está ansiosa, a pessoa que acabou de fazer uma atividade física intensa, a pessoa em privação de sono, consumiu cafeína, esse tremor ele pode ser exacerbado. Então, aquele dia pré-prova que você tomou um monte de café e quando você olha, a sua mão está tremendo, é um tremor fisiológico exacerbado. E ele pode ter outras causas. Então, a gente tem o tremor essencial benigno, que é um tremor geralmente com base familiar, que se desenvolve, ele tem uma característica bimodal, a gente vai falar um pouquinho, pode se desenvolver na segunda década ou a partir dos 50 anos. E tem os tremores, os outros tipos, né? Tem o tremor intencional, principalmente eu vi essa questão do tremor intencional na doença de Wilson, então é importante estar bem atento, porque às vezes você pode. O diagnóstico de tremor ele não se encerra nele mesmo, né? A gente tem que procurar o que está causando esse tremor. Às vezes é uma tireotoxicose, uma doença tireoidiana, né? Ou uma doença de depósito de acúmulo de metal, como a doença de Wilson, ou é Parkinson, algo que está causando e que, dependendo da patologia, a gente consegue fazer um tratamento efetivo, como o Wilson, que às vezes um simples uso de um quelante a gente já consegue devolver a qualidade de vida para o paciente. Pode passar. Então, eu coloquei esse vídeo, essa moça, eu peguei no YouTube mesmo, essa moça, ela é uma paciente que ela tem um tremor essencial de origem familiar, e aí ela conta que ele sempre esteve presente na mão direita, e ele foi se exacerbando ao longo da vida, até que ela não conseguisse mais executar as atividades dela. Então, vai mostrar aí ela fazendo algumas atividades que na clínica eles utilizam para avaliar. Então, essas mãos estendidas, a solicitar para o paciente, a escrita,
vocês percebem que ela não consegue escrever sem ter um tremor intenso. Esse espiral também é muito usado. Tem todo um roteiro clínico para se fazer. E a atividade de trocar as águas nos copos. Pode passar. Então, essa paciente, ela apresenta justamente o tremor essencial, que eu peguei como representante para a gente falar um pouquinho. O tremor essencial, ele é um tremor isolado, com tremor de ação bilateral em membros superiores. Para fazer diagnóstico dele, ele precisa ter pelo menos 3 anos de duração, e ele pode ou não ter tremor em outras partes. Então, tremor de cabeça, tremor de voz, tremor de membros inferiores. Inclusive, se vocês pegarem o nome da paciente que aparece no vídeo, jogar no YouTube, aparece lá. Vocês vão ver que quando ela fala, a gente percebe um tremor na voz também. E tem que ter ausência de outros sinais neurológicos, como a distonia, a ataxia e o parkinsonismo. Então, a gente tem que descartar uma causa orgânica para esse tremor estar acontecendo. Ele é o tremor postural de ação mais prevalente, acontece nas 2 formas. Ele tem uma frequência alta, ele é de baixa amplitude, então a gente percebe a mão dela lá tremendo, mas não é que nem a coreia, que a gente vê um movimento bem amplo, né? A distribuição bimodal que eu falei, entre mais na segunda década e na 6ª década de vida, e a história familiar é muito comum por ser autossômico e dominante, mas ela não é obrigatória. Na minha referência, eles citavam sobre o tremor essencial plus, que era que, além das características do tremor essencial, tinham outros sinais neurológicos sutis e que não eram suficientes para descartar o diagnóstico do tremor essencial. Então, não é algo tão simples assim como a gente pensar em um tremor sem causa. Tem toda uma avaliação que tem que ser feita nesses pacientes. Pode passar. O segundo grupo são as coreias, que são abalos musculares irregulares, rápidos, que ocorrem involuntariamente de modo imprevisível em diferentes partes do corpo. Quando a gente fala... Pode falar, professora. Tá no mudo. Primeiro, assim, só para antes de você avançar para a Coreia, né? A maneira mais simples de a gente avaliar tremor é o paciente sentado e a gente começa a avaliar nas 3 posições dos membros superiores, tá? O paciente sentado, você pede para ele ficar com as mãos, né, em repouso sobre as pernas, né, bem relaxado, e de preferência você pede para ele fechar os olhos e contar até 10 em voz alta. Para que é isso? Isso aí é uma maneira de distrair o paciente para você observar, porque às vezes ele tenta inibir. E ele, às vezes, inibe, inclusive, olhando. Então, você pede para ele ficar com as mãos estendidas, eu não sei se vocês conseguem me ver, mas com as mãos sobre a perna, né, a parte, né, da coxa, no caso, em repouso, e primeiro em repouso. Depois, você pede para ele estender os braços como se estivesse segurando uma bandeja. Tá? Então, o tremor, né, essencial, na hora que você pede para ele esticar os braços como se estivesse segurando uma bandeja, você vai começar a ver, que é o que você coloca aí como tremor postural, tá? Esse é o postural. E o de ação, você pede para ele fazer a manobra index-nariz, tá? Você tem que tocar na ponta do nariz, de olhos abertos mesmo, que você não está querendo ver a coordenação. E você vai percebendo que quanto mais ele se aproxima, né, do alvo, do ponto, mais ele vai tremer, mais ele aumenta. Então, o tremor essencial, para avaliar tremor, independente de você querer verificar qual é o tipo de tremor. Você coloca o paciente para essas 3 posturas. Repouso, o postural é com a mão estendida e você vai fazer a manobra index-nariz. Porque nem sempre a gente tem como fazer a questão dos copos, tá? Muito comumente a gente não tem. Em hospital e escola a gente consegue fazer. Mas ainda assim, de rotina, a gente faz essas 3 situações e nas 3 a gente usa a manobra de distração. Pede para ele contar, né? Vai conversando com ele para tentar distraí-lo. E quanto mais distraído ele está,
maior é a intensidade do tremor. Tá? Isso é uma das coisas que é fundamental para avaliar. E aí você vai conseguir verificar se aquele tremor ele é mais um tremor, né, realmente essencial ou outros tipos de movimento. Era isso que eu queria comentar por enquanto. Pode seguir. Obrigada, doutora. Aí, no grupo das Coreias, como eu falei, né, são abalos musculares irregulares, rápidos, que ocorrem voluntariamente e de modo imprevisível em diferentes partes do corpo. Quando a gente fala das características da Coreia, é aquele movimento bem aleatório, assim, eu vou mostrar um vídeo para vocês, e ele é fluido, a gente vê que ele é meio que hipotônico, assim, você vê o paciente mais molinho, fazendo movimentos bem amplos, parece uma dança. E aí eu coloquei essa característica da paracinesia, porque até interligando com essa questão que a doutora Reni falou, do paciente ele tentar controlar, né? Aí aqui no caso da paracinesia, é o maneirismo que eles falam, que é o paciente, ele faz algumas manobras para tentar disfarçar o movimento coreico. Então, ele tem uma coreia aqui, aí ele, tipo, coça a cabeça, tenta disfarçar mais o movimento. A intersistência motora, eu lembro muito de uma paciente que eu vi, foi até com a doutora Reni lá no HCA, que era uma menininha, ela era criança, e ela tinha tido coreia de Sydenham, pós-febre reumática, e a gente avaliou a capacidade dela de manter a protrusão da língua por alguns segundos, porque uma das características desses pacientes é a língua pegadora de mosca, que eles não conseguem manter a língua para fora da boca por uma quantidade de tempo considerável. A língua ela fica se mexendo, como se o movimento coreico tivesse na língua também. E o sinal da ordenha, que também é característico, você pede para o paciente segurar o seu dedo, e aí ele não consegue fazer essa atividade e fica como se ele estivesse ordenhando o dedo do examinador. A senhora quer falar, professora? Aqui ligou a câmera? Não? Aí em relação à localização da Coreia, na minha referência falava sobre, que é essa que está citada aí embaixo, que existe uma certa discordância entre alguns autores sobre a questão da atetose estar encaixada no grupo das Coreias ou no grupo das distonias. E isso vai depender da característica do movimento que o paciente apresenta. Na Coreia, falando em... Eita, até saiu batismo, é balismo ali. Mas na atetose, na Coreia, eu vi sobre o sinal das mãos de pianista, que é a Coreia nos dedos, e o paciente parece que ele está tocando piano. Mas existem outros tipos de atetose que o paciente ele parece que ele está tendo uma distonia e não uma coreia. Por isso, a confusão entre os autores. E o balismo seria o outro extremo. Então, ao invés da coreia estar distal, ela vai estar mais proximal, por exemplo, na articulação do ombro, na articulação do quadril, e aí o paciente apresenta uma coreia nas cinturas. Parece que ele está se remexendo. Eu vou mostrar um vídeo, pode passar. É um vídeo das criancinhas aqui. Então, essa criancinha, percebe, o vídeo trava um pouquinho, mas é bem aleatório, parece que ela está dançando, um movimento bem estereotipado. Nas pernas também. Tem uma outra criancinha que vai aparecer também. E esse menininho também apresentando esses movimentos coreicos. Às vezes a família pode chegar relatando que o paciente teve uma convulsão. Inclusive, essa paciente lá do HCA, o relato da mãe era que ela tinha apresentado um episódio convulsivo. E é interessante porque... Pode passar.
esse caso aí, essas crianças, elas estavam... Aí são as principais causas de Coreia. A doença de Wilson também está aqui, Huntington, bem característico daquela fase mais da evolução, né, da doença. Toxicidade por drogas, os pacientes eles podem apresentar, dependendo dos medicamentos que eles utilizam, alguns distúrbios de movimento. E a gente tem que ver até que ponto esse medicamento está sendo bom para esse paciente, ou maléfico, porque os distúrbios de movimento eles afetam muito a qualidade de vida. E, enfim, cirrose, lúpus, vasculites, podem todos cursar com Coreia. Pode passar. E aí, como eu estava falando, aquelas crianças estavam apresentando, era justamente a Coreia de Sydenham, ou Sydenham, como preferir fazer a pronúncia, que é uma Coreia que é uma manifestação da febre reumática, e é interessante porque ela é uma manifestação tardia. Então, 6 meses pós a febre reumática aguda, que o paciente vai apresentar. Às vezes, as manchas pela pele, os rachos, né, as dores articulares já até desapareceram. O paciente já está em resolução do quadro e começa a apresentar esses movimentos coreicos. Mais comum nas meninas, piora com estresse. Então, como a febre reumática ela tem uma epidemiologia mais nas crianças, a criança ela já está ali com aquele movimento, às vezes fica exposta, tem a labilidade emocional maior também por conta do processo patológico, não só por ser uma criança, e pode ser piorado muito com o estresse. E geralmente tem uma resolução sem sequelas, a Coreia de Sydenham. Pode passar. A senhora... Ah, tá. É o Robson. Certo. Boa noite. Sou o Robson. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, sim. Tá. Bom, vou falar agora um pouco da doença de Huntington, que é outra parte que está dentro da classificação de Coreia, e a gente vai tratar um pouco dela aqui na apresentação. Bom, a doença de Huntington, como está posto no slide, ela é uma doença neurodegenerativa, que ela é manifestada com movimentos correcos, transtornos psiquiátricos e cognitivos. A gente vai ver que ela vai estar em outras classificações também, mas a gente resolveu colocar ela aqui porque é bem sugestivo para a gente a parte clínica da doença de Huntington, onde a gente vai ter a questão dos movimentos correcos presentes na clínica do paciente, certo? Então, começando a falar, a gente passa um pouco pela epidemiologia, onde a prevalência dessa doença, ela, de acordo com o Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia, traz para a gente que ela vai variar de acordo com a etnia que está sendo analisada, né? Então, por exemplo, a população caucasiana, ela vai ter maior prevalência de apresentar tal acometimento, e ele traz uma comparação com outras regiões também, com outras etnias populacionais, como, por exemplo, a Ásia. Então, a gente vai ter uma maior prevalência de caucasianos nesse caso. A etiologia da doença de Huntington, ela é basicamente genética, certo? É uma condição autossômica dominante, onde eu vou ter uma expansão de bases nitrogenadas em regiões do DNA, mais especificamente no cromossomo 4, no seu braço curto, certo? A gente vai ter nessa região do gene HTT, que é o gene que produz a proteína huntingtina, a gente vai ter uma repetição de bases nitrogenadas. E quais são essas? A citosina, a adenina e a guanina. E nessa mesma sequência, né, a gente vai ter uma repetição dessas bases nitrogenadas nessa região do gene HTT. E de acordo com o número de repetições, a gente pode ter uma manifestação fenotípica ou não da doença. Ou seja, em até 39 bases nitrogenadas, em repetições dessas bases, né, a gente não vai ter o fenotipo da doença. Menor que 27, o fenotipo é normal, e entre 25 e 35, a questão da hereditariedade, da passagem de material genético que pode ser mutado para a prole, pode acontecer. Mas na pessoa mesmo, a partir de 40 repetições, a gente vai ter uma penetrância completa e, inevitavelmente, a pessoa ela vai apresentar o fenotipo da doença de Huntington. Dentro da sua fisiopatologia,
a gente tem que a degeneração dos neurônios espinhosos médios da região do corpo estriado é a principal característica neuropatológica que caracteriza, né, a doença. Isso porque o corpo estriado, como a Lawane falou anteriormente, né, está muito envolvido naquela questão do sistema extrapiramidal, responsável pela regulação, né, dos movimentos não voluntários. E 2 circuitos eles podem ser afetados dentro dessa doença. A gente tem o circuito motor e o circuito cognitivo dorsolateral pré-frontal. Esse motor ele vai regular, por exemplo, a preparação e execução dos movimentos. Já o cognitivo ele vai estar relacionado com a questão da memória de trabalho, a atenção, a flexibilidade cognitiva também. Certo? Então, essas são as características etiológicas e fisiopatológicas. Com relação à clínica do paciente, inicialmente a gente tem que os aparecimentos dos sintomas eles vão começar ali entre 35 e 55 anos. Porém, em alguns pacientes, a gente pode ter o aparecimento desses sintomas antes dos 20 anos, que é um fenômeno que é denominado de fenômeno de antecipação, que caracteriza a doença de Huntington juvenil, certo? E também pode estar presente em paciente com mais de 80 anos, só que aí a prevalência é bem menor, né? A gente tem maior prevalência entre a idade de 35 e 55 anos. E os sintomas físicos iniciais, o paciente vai se queixar de falta de coordenação, abalos involuntários ocasionais em diferentes regiões do corpo, né? E esses abalos involuntários podem progredir, né, e evoluir a questão da coreia, que vai ser a sintomatologia mais marcante da doença de Huntington. Então, os movimentos correctos eles vão estar presentes, mais ou menos, de acordo com a literatura, né, o tratado, 90% dos pacientes com a doença de Huntington. E existe uma característica dessa questão dos movimentos correctos. De início, ele vai ser caracterizado por movimentos discretos, acometendo regiões da face, porções distais dos membros, como as mãos, por exemplo, e pode progredir para a forma mais generalizada. Além disso, a gente pode citar alguns sintomas de fase mais avançada, né, como a tetose e a postura distônica que está pontuado aí no slide, onde os pacientes eles vão apresentar esses movimentos mais lentificados e também assumir a postura distônica que a gente vai tratar um pouquinho melhor na próxima classificação. Além da marcha, né, que ela é característica, ela vai ser de caráter incoordenado, vai ser comprometida devido à presença dos movimentos correctos. E também, como está pontuado até no conceito da doença, né, a questão das alterações psiquiátricas e cognitivas. O paciente ele pode apresentar irritabilidade, impulsividade. A depressão ela vai ser o sintoma psiquiátrico precoce mais comum, então deve ser avaliado também toda essa questão. E com relação ao tratamento, não existe tratamento que postergue, né, ou evite o surgimento dos sintomas, mas existe o tratamento sintomático. Então, aqui a gente lança mão de uso de neurolépticos que vão controlar de forma mais eficaz os movimentos correctos, antidepressivos, caso o paciente apresente sintomatologia de natureza emocional ou psiquiátrica, e a abordagem multidisciplinar, né, a questão de fisioterapia, fazer com que o paciente melhore a sua qualidade de vida, terapia ocupacional, psicoterapia familiar, também muito importante no tratamento da doença. Certo? Eu vou passar. Agora eu vou falar um pouco das distonias. Bom, em 2013... A senhora quer falar, professor? Sim, só para, antes de avançar, né, complementando, né, a avaliação da persistência dos movimentos é mais básico que a gente pode fazer e a gente consegue detectar com muita tranquilidade. Em geral, a maioria das crianças, a partir de 7 anos de idade, consegue atender o comando. Então, o paciente sentado numa maca, outra na cadeira, você pede para eles, mas é melhor a maca para ele não ficar com os pés tocando no chão, né? Ele sentado numa maca, você pede para ele esticar os braços, como se ele fosse segurar uma bandeja, então para ele esticar mesmo. Sempre dou o exemplo da bandeja, que é para eles entenderem, né? E para ele esticar os pés e ficar com a língua para fora, tá? E que a gente vai contar até 20 para isso. Em geral, quando a gente pede para o paciente fazer isso, imediatamente eles não conseguem. Ou eles colocam muito rápido, não conseguem manter. Ou então, quando eles conseguem manter a língua para fora, eles ficam fazendo movimentos no pé, tá? E tem uma persistência, justamente no movimento, eles começam a fazer como se eles quisessem cruzar os dedos dos pés, que é uma maneira tipo de tentar
conseguir manter os outros movimentos. Então, uma das primeiras coisas que a gente desconfia é isso. Essa é a parte mais clássica para você verificar a coreia. E a mesma coisa que a gente faz, né, quando a gente tem uma suspeita de doença de Huntington, que nos leva, em geral, a suspeita é a história clínica, né? A história familiar, de alguém na família, e às vezes eles nem falam da questão do movimento, e sim falam que a mãe, ou a avó, ou o pai ficou louco. Em geral, eles acabam dando mais ênfase, mais importância aos sintomas psiquiátricos, tá? Do que ao distúrbio do movimento. Eles atribuem que a pessoa está andando daquele jeito quando ela está bêbada, tá? Muito comumente isso acontece. E ele diz que ficou louco, que ficou morando na rua e que vivia bêbado. E, na verdade, não era bêbado, é por conta da Coreia que ele andava, né, de uma marcha totalmente, né, incompatível com o que a gente está acostumado. Então, muitas das vezes, no Huntington, o que vai chamar mais atenção é os sintomas psiquiátricos, tá? E a movimentação, a parte mais fácil de avaliar é desse jeito. Não lembrou de nada, tu não sabes o que é, só acha o paciente esquisito, coloca ele sentado na maca e pede para ele fazer esse movimento. Você vai conseguir ver se ele consegue. Se ele consegue, beleza. Se não, tu já desconfia que tu tem alguma coisa. O paciente tem uma persistência do movimento, opa, aí eu vou pensar em uma porção de coisas que podem cursar com isso. Existe uma série de doenças monoaminérgicas, né, por deficiência de enzimas e coenzimas que podem cursar com isso. Em geral, um padrão progressivo. Tá? Então, eu acredito que quando vocês forem ver esses detalhes, né, que não tem jeito, né? As doenças monoaminérgicas, você tem que estudar todo o ciclo realmente, da dopamina, de tudo mais, e verificar, porque são muitas as doenças que cursam com isso. Em geral, elas vão se apresentar como transtornos do neurodesenvolvimento. E tem um distúrbio de movimento que às vezes é muito sutil, e a gente acaba não conseguindo detectar de imediato, mas se você coloca o paciente nessa idade, de 7 anos em diante, com esse comando, ele consegue fazer. Quando ele não compreende o comando, você mostra para ele o que tem, o que é para fazer, e ele vai fazer. Tá? Mas era isso, pode continuar. Professora, eu até esqueci de citar, além da persistência, também tem aquela questão do fenômeno de hang-up, né? Do que a gente faz, o reflexo, os reflexos tendinosos, e aí, ao invés do paciente completar o reflexo, faz a contração e relaxa, né, para o membro voltar, ele mantém o membro estendido, né? Sim. No reflexo, na hora que a gente faz, ele continua. Eu até fiquei com medo de confundirem com a questão da hiperreflexia, mas não é um reflexo que ele é mais intenso, na verdade é um reflexo que não se completa, né? Exato, mas olha, isso na prática é confundido, muitas vezes confundido, como uma hiperreflexia, tá? Isso é um parâmetro que confunde muito, muito mesmo, tá? Então, a gente acaba que precisa ter essa atenção, por isso que muitas das vezes a gente faz isso, a gente faz primeiro, né, a observação, né, porque quando você pede para o paciente esticar os braços, pernas e pôr a língua para fora, ainda é na fase ainda de inspeção isso, né? Mas é inspeção dinâmica. Você dá um comando para ele e você vai verificar se ele consegue executar e ver a persistência ou a impersistência dos movimentos. Logo em seguida, você vai para o reflexo, aí você acaba confirmando. Mas se você pular essa parte da inspeção e ir direto para o reflexo, que é uma coisa que vocês vão ver que na prática é muito feita, a gente acaba meio que comendo bola e tem às vezes, opa, vamos parar, vamos rever aqui, porque ficou meio esquisito, tá? Mas é isso mesmo, mas se você for direto pro reflexo, a chance de confundir é muito grande, tá? Okay, pode continuar. Obrigado. Bom, agora a gente vai falar um pouco das distonias. Em 2013, a Fundação de Pesquisa Médica da Distonia, que é europeia, se não me engano, ela propôs, né, o conceito das distonias, e isso porque o tratado traz essa informação. E o conceito das distonias é o seguinte: a distonia ela é um distúrbio de movimento que é caracterizado por contrações musculares que são sustentadas ou intermitentes, causando movimentos anormais, frequentemente repetitivos. Então, a gente vai ter essa característica dos movimentos distônicos como sendo movimentos
padronizados, movimentos torsionais, né, que remete à torção, e também com o tremor associado em algumas situações. Então, é muito importante a gente ter na cabeça nessa questão desses movimentos padronizados, porque a previsibilidade do movimento, ela é a principal característica que permite diferenciar, de acordo com o tratado, a distonia de outros movimentos hipercinéticos, certo? Tanto a questão também das contrações musculares, elas sendo sustentadas, fixas ou intermitentes, ou seja, elas se manterem durante muito tempo ou acontecerem de modo periódico, né? Isso remete à questão intermitente, e também a presença do tremor interposto. Esse tremor ele pode ser rítmico ou também pode ser um tremor irregular. E deixa eu passar o slide. Agora a gente vai falar um pouco de algumas características clínicas das distonias. A classificação da distonia clinicamente, né, ela vai contemplar ali a análise da idade de início da sintomatologia da distonia, da localização corporal, do padrão temporal, da associação a movimentos anormais e a outras manifestações também. Com relação à idade de início, a distonia ela vai abranger uma ampla faixa etária, então ela pode estar presente no lactente, na infância, na adolescência, no adulto jovem, no adulto tardio. Então, ela vai ter essa ampla gama sobre a idade, né, sobre a faixa etária da população acometida. E a idade de início, ela é importante porque ela orienta a questão etiológica, né, está relacionado com a etiologia da distonia. E quanto mais cedo for a idade de início, maior é a chance dessa distonia acometer outras áreas corporais, né, dela progredir para outras regiões. Então, ela passar de focal para mais sistêmica, mais generalizada. Com relação à localização, a gente vai ter a análise, né, da distonia focal, segmentar, multifocal, generalizada e hemicorpal ou hemidistonia. A focal é aqueles movimentos que são anormais, que acometem um segmento corporal único ou um grupo muscular isoladamente. Aí a gente tem alguns exemplos que pode citar, como, por exemplo, a distonia cervical ou torcicolo espasmódico, que são espasmos que ocorrem na região do pescoço, né, e que movem ali o pescoço em diferentes direções, a cabeça, consequentemente, em diferentes direções. A gente também pode ter a questão do acometimento da musculatura laríngea, que vai gerar distonia laríngea ou disfonia espasmódica, que é caracterizado por movimentos involuntários de abertura ou fechamento anormal das pregas vocais, e o paciente, com isso, pode apresentar aquela questão da voz soprosa ou a voz de característica estrangulada. E também a gente pode citar a musculatura palpebral como uma região a ser afetada. E isso vai refletir na distonia palpebral ou no blefaroespasmo, que são contrações involuntárias palpebrais que vão causar ou a elevação da frequência e duração do piscamento, do piscar dos olhos, né? Ou o aumento do tempo de fechamento palpebral. Isso pode gerar um comprometimento a nível visual no paciente. Certo? Essa foi a focal. A gente pode falar agora um pouco também da segmentar, que acomete segmentos corporais que são contíguos. Multifocal, condição em que os movimentos eles vão acometer 2 ou mais segmentos corporais não contíguos. Generalizada, quando a gente tem envolvimento do tronco e outros 2 sítios. E hemicorpal ou hemidistonia, que é quando os movimentos distônicos eles acometem os 2 membros do mesmo lado do corpo, ou seja, membro superior direito com o membro inferior direito. Além disso, a gente tem o padrão temporal, que é o curso da questão sintomatológica, pode ser estático ou progressivo, e isso de acordo com a análise, né, temporal da sintomatologia. A variabilidade, a distonia ela pode ser persistente, ela pode ser de ação específica, ou seja, só aparecer com uma determinada ação, e isso a gente pode citar como exemplo a distonia da escrita ou cãibra do escrivão, que é quando o paciente vai escrever alguma coisa, vai escrever alguma coisa e ele começa a tremer, né? Esse é um dos exemplos aqui de variabilidade por ação específica.
A gente pode ter flutuação diurna e também paroxística. Aí, aqui é um vídeo que eu trouxe. Espero que ele abra. Certo. Isso aqui é um paciente que apresenta uma distonia, certo? É bem interessante porque ele já está bem melhor a partir do tratamento. Ele já está bem melhor a partir do tratamento que foi realizado, só que anteriormente ele estava nessa condição. Consegue ver uma hiperextensão da região cervical, né? De modo intermitente e... modo intermitente, isso. Certo? Aí aqui a gente tem algumas causas da distonia. Dentro de todas essas que estão pontuadas aqui, a gente vai conversar especificamente agora sobre a paralisia supranuclear progressiva. Aí, falando um pouco da paralisia supranuclear progressiva, ela é um distúrbio degenerativo idiopático, é uma taupatia, ou seja, está relacionado ali com o acúmulo da proteína tau e de outras moléculas também relacionadas com a proteína tau. Ou alguém quer falar? Certo. Acho que não, mano. Pode continuar. Tá bom. É um distúrbio degenerativo idiopático que afeta primariamente a substância cinzenta das regiões cerebrais e subcorticais. Com relação à epidemiologia, a prevalência dela ela é mais prevalente em homens, certo? De 2 vezes mais incidente em homens do que em mulheres, e a idade ali de acometimento varia entre 45 e 75 anos. Dentro da fisiopatologia da paralisia supranuclear progressiva, o principal achado neuropatológico é a degeneração neuronal, né? A perda de neurônios com a presença dos emaranhados neurofibrilares nessas células. E a gente vai ter pode haver degeneração neuronal na região do mesencéfalo, na região da ponte, nos núcleos da base, certo? E também no núcleo denteado do cerebelo, também pode haver essa questão neurodegenerativa. Além disso, algumas anormalidades neuroquímicas também podem estar presentes, como, por exemplo, a diminuição das concentrações de dopamina, que podem influenciar também na parte clínica do paciente. E, já que falei da parte clínica, entrando um pouco na parte clínica, a gente tem que o paciente com APSP vai apresentar distúrbio de marcha, quedas precoces, oftalmoplegia supranuclear, paralisia pseudobulbar, distonia axial e também a questão da demência, certo? Com relação à oftalmoplegia supranuclear, ela é caracterizada por uma acentuada insuficiência do olhar verticalizado, né, voluntário, e ela pode progredir com a questão também da paralisia do olhar horizontal. Então, é uma situação bem delicada, né, porque pode gerar acometimento na questão visual do paciente e consequentemente, a qualidade de vida dele diminui bastante. Outra questão também é com relação à instabilidade postural. A instabilidade postural ela pode estar presente, assim como a presença de quedas inexplicáveis, que podem ocorrer precocemente, né, inicialmente na sintomatologia. Com relação à distonia axial, a gente tem aquela questão do pescoço, que ele costuma assumir essa postura em extensão, né, caracterizando assim a distonia axial em extensão. O tremor, nesse caso da paralisia supranuclear progressiva, é menos comum e menos aparente. E com relação à paralisia pseudobulbar, que está pontuada no slide, a gente tem que ela pode levar à questão da paralisia facial, a disartria, que é o comprometimento na fala, né? A disfagia, dificuldade de deglutição, e também pode levar à questão do reflexo de vômito. E a demência, ela vai se caracterizar pelo esquecimento, pelos processos mentais lentos e pela alteração de humor e personalidade que o paciente possa vir a apresentar. E com relação ao tratamento dessa condição, novamente, aquela questão de tratar os sintomas, juntamente com a abordagem multidisciplinar, né, para tentar mediar uma melhor qualidade de vida para o paciente.
dependendo da questão sintomatológica que ele está apresentando, né, do seu quadro clínico. Deixa eu falar um pouquinho para vocês da PSP, né? A PSP, ela é um parkinsonismo, né? Uma síndrome parkinsoniana. Ela é do grupo dos hipocinéticos, tá? Então, o que acaba acontecendo? PSP, a IMS, que é a atrofia de múltiplo sistema, né? E a PSP, dentro dela, há uma subdivisão de apresentação clínica. Mas em todos os dois grupos, né, nós temos um padrão que é mais de instabilidade postural, que a gente associa muito como se fosse alguma alteração mais cerebelar. Tem até uma que é PSP tracinho C, tá? E a gente tem também aqui não, que é a PSP tracinho P, que parece mais um parkinsonismo, tá? Com mais sinais que me lembram mais a doença de Parkinson, por isso que ela é dividida assim. Então, na instabilidade postural, o que acaba acontecendo? O paciente não consegue ficar em pé de jeito nenhum. Você examina o tônus é normal, a força muscular, ele consegue vencer a força naquela manobra de oposição, mas na hora que você tenta colocar ele em pé, ele não consegue de maneira nenhuma ficar em pé. De jeito nenhum, tá? E aí, ele acaba que ele, muitas das vezes, desse padrão de instabilidade, quando ele é predominante, né? Ele tem uma incoordenação muito grande. Lembra daquele teste lá do espiral? Ele não consegue fazer, tá? O tremor, a gente acaba pegando muito mais para ele fazer isso. Ele não consegue mais escrever. E ele pode ter uma fala disártrica, tá? Mas ele não costuma ter engasgos. Diferente da outra parte do PSP-P, onde ele tem muito mais distonia, né, axial, e essa distonia axial, ela é importante, a gente não consegue, o paciente fica com o pescoço muito rígido mesmo, aumento do tônus, uma contratura muito importante, e ele tem engasgo, e muitas das vezes ele vai fazer o quê? Ele vai para uma gastrostomia, tá? Por conta dele evitar, proteger que ele não faça, né, broncoaspiração por conta que ele se engasga. Às vezes a gente tem que dar o líquidos com dispersantes e tudo mais. Então, são quadros muito tristes, quadros muito dramáticos. Em geral, pacientes, todos os casos que eu vi, o paciente não tinha nem 55 anos, já estavam numa fase já final da doença. Então, é bem complicado o PSP, mas ela é do grupo dos hipocinéticos, né? Ela é mais da parte do parkinsonismo. E o tratamento, a maioria das vezes, quando tem uma distonia importante, é com a toxina botulínica. Tratamentos sintomáticos que a gente acaba fazendo na grande maioria das vezes. Se o paciente tem só a questão da instabilidade postural, fica muito mais difícil, tá, de tratar, porque ele tem poucas coisas que respondem à medicação. E é mais um tratamento para tentar meio que reabilitar, mas que a maioria das vezes não dá muita resposta. Tá? Era isso que eu queria complementar para vocês. Pode continuar. Certo. Obrigado, doutora. Agora eu vou falar dos tiques. Conceitualmente, os tiques eles são caracterizados por movimentos breves, que são caracterizados por tiques motores, ou por vocalizações breves, que são os tiques fônicos ou vocais. Ainda, esses movimentos ou essas vocalizações, elas são súbitas, repetitivas e que podem ser temporariamente suprimíveis, né? E, em geral, precedidos de um forte impulso de realizar o tique. A gente vai tratar um pouquinho melhor quando a gente for ver ali alguns pontos cardeais ali da questão da síndrome de Tourette, que é a síndrome que a gente vai tratar analisando os tiques, né? Ainda assim, os tiques, eles são classificados, certo? A gente pode ter uma classificação em 4 grupos, que está no slide embaixo. Os tiques, eles podem ser tique transitório simples, que é aquele que tem uma duração ali de menos de 1 ano. Eles são muito mais comuns em crianças. Eles são comuns em crianças, né? Em geral, desaparecem ali dentro de 1 ano. E no caso do tratamento dessa condição, é a questão do acompanhamento, né? Ele não requer tratamento a nível farmacológico. Os tiques crônicos simples, eles são aqueles que persistem por mais de 1 ano, pode se desenvolver em qualquer idade, mas ainda assim na infância é o mais frequente. O tratamento o farmacológico é desnecessário na maioria dos casos. Os tiques persistentes simples ou múltiplos são aqueles que, em geral, têm o início ali antes dos 15 anos, e eles podem se manifestar com tique motor único ou tique motor múltiplo, né? Em mais de um tipo de tique. E também
vai ser frequente a questão dos tiques vocais. E a remissão completa dessa condição nesse grupo, geralmente, se dá ali no final da adolescência. E, por último, a gente tem os tiques motores e vocais múltiplos crônicos, que é o que nós conhecemos como síndrome de Gallier-de-la-Tourette, que é a síndrome que a gente vai tratar agora especificamente. Esse vídeo aqui, ele é bem interessante, né? Que é um vídeo onde reuniram crianças que tinham a síndrome de Tourette e elas começaram a falar da percepção delas da doença, né? A dificuldade que eles têm na escola de conseguir fazer amizades, enfim, a questão do medo de exclusão, né? Por conta da condição, que a gente vai tratar mais posteriormente quais são os sintomas. Aí eu vou colocar aqui, ele tem 3 minutos, eu vou colocar só o início, aí se quiserem ver tudo depois, a gente vai disponibilizar. There's probably at least one kid who has Tourette syndrome. This is a program about what Tourette's is and what it's like to have it. Tourette syndrome is a certain brain defect. It's a neurological problem that I was born with that causes you to tick. Ticks control our bodies, ticking like blank coughing, Twitching, like snapping all the time, and do a lot of things people wouldn't like. Not contagious. No, they like come all the time. Coffee! It's there. Why do you have to make fun of it? They just think I'm real crazy. A person who has Tourette's isn't like a whole another person. Like me. I'm a regular kid. It feels weird because I'm in control of everything else. Aí, a partir disso, eles vão falar das dificuldades, né, que eu já mencionei anteriormente, da questão do medo das outras pessoas, do desconhecimento e até mesmo da questão dos próprios professores, né? Então, por isso que quando eu for tratar, for falar mais posteriormente do tratamento, essa questão da abordagem multidisciplinar, de fazer o tratamento junto com a família e até mesmo com os professores, no caso das crianças, né, que vão para a escola, é importante para mediar essa questão. Então, falando agora da síndrome de La-Tourette, é um transtorno neurocomportamental que consiste em múltiplos tiques motores e vocais, embora não necessariamente eles ocorram ao mesmo tempo, né, que muda de caráter com o passar do tempo. Com relação à epidemiologia dessa condição, a prevalência dela é que ela ocorre antes dos 18 anos, tanto que um dos critérios diagnósticos, de acordo com a Sociedade Americana de Psiquiatria, é que a sintomatologia apareça antes dos 18 anos. A sua fisiopatologia ela não é totalmente definida, né? As pesquisas, a questão da pesquisa de mutações genéticas, ela ainda fornece evidências modestas. A análise anatômica também, por ressonância magnética, de estruturas anatômicas do cérebro, nos indicam ali algumas alterações, mas nada já tão estabelecido, né? E com relação ao diagnóstico, que está aí no slide, eu vou passar rapidinho. E a gente tem essa tabela. Essa tabela é da Associação Americana de Psiquiatria, do ano de 2013, onde ela traz aqui uns critérios diagnósticos para a síndrome de Tourette. A gente tem que, para se ter o diagnóstico, deve haver a presença de tiques motores múltiplos e um ou mais tiques vocais, embora não precise estar necessariamente junto ao mesmo tempo. Os tiques eles podem aumentar ou diminuir de frequência, porém eles devem persistir por mais de um ano desde o início do primeiro tique. Antes dos 18 anos, como eu falei anteriormente, e também nenhuma outra causa direta esteja relacionada com o aparecimento desse tique, ou seja, a administração de alguma substância que possa gerar os tiques, encefalite, distúrbios neurodegenerativos que também possam manifestar esta condição. E com relação àqueles sinais cardeais, a gente tem que as características, cardeais desses tiques é que eles vão ter um impulso premonitório. O que significa isso? Que é uma sensação desagradável que o paciente sente precedendo os tiques, né? Então, o paciente, quando ele segura o tique,
é como se fosse uma dor, né, que ele vai sentir, questão de desconforto. As literaturas, alguns artigos que eu vi também, falavam que é como se fosse uma dor mesmo, onde o paciente, segurando muito, ele pode ficar mais estressado, certo? Então, até no vídeo, tem uma criança que ela fala que é como se fosse uma coceira, que ela precisa coçar, e ela precisa expressar, né, aquilo que ela quer falar, não que ela quer falar, mas que o corpo dela está necessitando naquele momento. Outra questão da característica é a questão da supressibilidade, que é a capacidade de suprimir voluntariamente o tique por um período variável, né? Um período pequeno, mas consegue segurar, mas está muito relacionado com essa questão do impulso premonitório. E também a sugestionabilidade, que é com relação à propensão de experimentar o tique quando ele é mencionado, certo? Então, a gente tem essas características aqui. E agora, falando do aspecto clínico, os tiques, habitualmente, eles vão começar na região das faces, como vocês viram no próprio vídeo, né? As crianças piscando muito os olhos, fazendo caretas. Então, a avaliação parte-se inicialmente, né, da questão da região facial, pode ir também para o pescoço, então os maneios da cabeça, para o ombro também, o paciente que encolhe o ombro, levanta muito o ombro, então são características que podem estar presentes. E os movimentos, eles podem progredir, acometendo tórax e membros. E também a gente pode ter a questão dos tiques sonoros, a questão de fungar, de tossir, e essa questão sonora, ela pode progredir, gerando, por exemplo, vocalizações obscenas, que é o que nós chamamos de coprolia, ou repetições de som, que é a ecolalia. E quanto à velocidade desses tiques, ainda a gente pode ter os tiques clônicos, que são aquelas contrações muito rápidas, que são movimentos abruptos breves, e tiques distônicos, que são contrações sustentadas. Certo? Basicamente, também muito importante a questão dos sintomas comportamentais e psiquiátricos, né, que são comuns e podem ocorrer de forma agressiva. O paciente pode ter ataque de raiva, pode ter comportamento antissocial ou comportamento sexual inapropriado, e também a questão da automutilação pode estar presente. E com relação ao tratamento, é muito importante verificar a influência, né, desse tique sobre o funcionamento emocional e social desse paciente. Também a questão escolar, se está prejudicando ele na escola, se está dificultando o aprendizado. Então, essa abordagem multidisciplinar é importante, é indispensável, né? Dando suporte, o devido suporte, envolvendo ali a questão da medicina, com a neurologia, a psiquiatria, psicologia, envolvendo ali a educação do paciente, dos próprios parentes, dos professores, como eu falei anteriormente, né? E o tratamento é justamente isso, né? Ele tem por objetivo, e já o tratamento farmacológico, ele tem por objetivo gerar um grau tolerável de supressão desses tiques. Então, a gente tem, com relação a os tiques e a síndrome de Tourette, essas condições, essas situações. Em relação às mioclonias, a professora quer acrescentar algo? Não sei. Antes da gente iniciar as mioclonias, professora? Pode continuar, tranquilo. Tá bom. Em relação às mioclonias, elas são distúrbios hipercinéticos, que são caracterizados por movimentos involuntários, súbitos e breves, não estereotipados, de um ou mais músculos que se assemelham a choques. Então, os pacientes aqui, não é que eles estão que nem nos movimentos coreicos ou na distonia, que é um movimento, aqui é o músculo do paciente que está se contraindo ou relaxando. Então, a gente pode ter uma mioclonia positiva, quando a gente fala de uma contração muscular, ou uma mioclonia negativa, quando a gente fala do relaxamento muscular. Elas vão ser classificadas a partir da distribuição, pelos precipitantes e pela etiologia. Então, em relação à distribuição, pode ser focal, então apresento uma mioclonia somente no meu braço direito ou na minha mão direita, por exemplo. Ela pode ser multifocal,
Então, em diferentes grupos musculares eu tenho a mioclonia. Segmentar, então vamos supor, membros superiores, apresento mioclonias nos meus membros superiores e generalizadas. Se eu pegar um membro, o meu membro inferior direito e o meu membro superior esquerdo, e direito também, do mesmo lado, seria uma hemimioclonia. Se a gente pega já de diferentes lados e tudo mais, já é uma mioclonia generalizada. Os precipitantes, elas podem ser espontâneas, então não tem algo que desencadeie essa mioclonia, mas elas podem ser reflexas também. Então, às vezes, o estímulo tátil ou o estímulo doloroso acaba levando à mioclonia. Então, tem alguns vídeos no YouTube dos pacientes com as mãos estendidas, e aí quando a gente toca na mão do paciente, ele apresenta as contrações musculares, ou então quando a gente faz o estímulo álgico, ele apresenta as contrações. E de ação, então o paciente pode